Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fala galera, bem-vindo ao canal da Rádio Futebol na Canela no YouTube. Estou aqui para falar da classificação do Operário para a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense e de um fato lamentável que aconteceu fora do campo, que envolve a segurança da crônica esportiva do Mato Grosso do Sul. Antes, peço para você se inscrever no canal da Rádio Futebol na Canela, ativar o sininho das notificações, desce o dedo no like, curta, compartilhe, manda para os amigos, manda para os inimigos, mas sempre interaja com a gente, deixa o seu comentário, a gente tem o maior prazer de te responder, a você, torcedor, que é o motivo do nosso trabalho. Estou com a camisa do Galo, meu amor, que eu sempre defendi, a camisa do Ellison. Ô Ellison, você não merece bicho não, você não trabalhou os 2 jogos, hein, Ellison? Tirando o pênalti que você fez no primeiro jogo, você não fez nada. Porque o velhinho, como carinhosamente a torcida do Operário chama, o Leocir da Lastra, colocou no bolso o Glauber Caldas. O Leocir da Lastra, nos 2 jogos que teve um monte de problema para escalar o time, entendeu a forma como o adversário jogava, como perdeu de 4-1 para o adversário e o que ele precisava fazer nesses 2 jogos. A Portuguesa, quando goleou o Operário por 4-1, ela teve todo o tempo do mundo para pensar que provavelmente seria o Operário seu adversário, pela discrepância do Operário para o Costa Rica. Não que o Operário seja uma equipe fabulosa, mas você via no Operário predicados que o time do Costa Rica não tinha e só um aborto da natureza ali poderia fazer o Costa Rica eliminar o Operário. E o Glauber não preparou adequadamente o seu time para enfrentar o Operário. Embora tenha aproveitado a fragilidade da bola aérea do Galo, e assim foram os 3 gols, você precisa de mais jogo, você precisa de mais ideia. Eu digo há muito tempo, principalmente no tocante ao Ito Roque, e vocês me acompanham, que cruzamento aleatório não leva ninguém a lugar nenhum. Chega uma hora que a conta chega, é marcável. E embora a Portuguesa não tenha feito cruzamentos aleatórios e tenha utilizado muito a bola aérea, o Leocir marcou, o Operário marcou. Ontem, os lados do campo foram travados, o Leocir obrigou o Operário a jogar pelo meio e no primeiro tempo foram 3 cabeçadas em 3 bolas paradas. Numa delas, o Operário salvou em cima da linha, que foi o único risco que correu o Operário no primeiro tempo. A Portuguesa não correu risco nenhum, porque ficou mais com a bola e o Operário taticamente se propôs a fazer isso com todos os desfalques que tinha, deu a bola para a Portuguesa que não fez nada, assim como já não tinha feito no primeiro jogo. No segundo tempo, a Portuguesa foi mais para cima, velho, e aí você quer definir, e eu entendo o Glauber que você queira definir, porque pênaltis igualam os desiguais, embora eu não vejo desigualdade entre Portuguesa e Operário, muito pelo contrário. Eu acho que se você olhar para o campo, quem teve mais ideias táticas o campeonato todo foi o Leocir. O Glauber ficou refém de uma ideia que ele nunca teve, ele teve agora, que é a bola aérea. E aí ele se perdeu nisso e ficou preso nisso. Tudo bem que os gols saíram dessa forma, mas quando precisou de mais jogo, não correu. Canela fez o primeiro gol, um belíssimo gol, e meus amigos, o jogo acabou ali. O jogo acabou ali. Porque a Portuguesa ficou com a bola, ficou nervosa, sem ideia, Jean péssimo em campo. Não acertou nada, errou passe, fez falta que poderia ter tomado cartão no começo do jogo, pagou geral para outro jogador que não tinha nada a ver com o erro que ele mesmo tinha cometido no início da jogada, não acertou o chute ao alvo, teve uma jogada que as imagens mostram que ele pega de tornozelo, a bola sai para a linha lateral. O Jean, ele se igualou nesse campeonato aos piores jogadores que já atuaram no Mato Grosso do Sul, com o currículo que ele tem. E com o salário que ele ganha, o maior salário entre todos os jogadores do futebol sul-mato-grossense. Foi sacado pelo Glauber, que finalmente teve entendimento e coragem, porque você tem que ter coragem para sacar o protegido do governo do estado. A Portuguesa é o time protegido do governo do estado. A Portuguesa é o time que o homem do governo do estado, que ganha 27 mil reais do seu dinheiro, do meu dinheiro e do dinheiro do povo, que é o senhor Júlio Brandt, é o homem que só ia no jogo da Portuguesa. Você não via o Júlio Brandt em jogo do Operário, ele lá estava mais uma vez no meio da torcida da Portuguesa. Ou seja, o governador dá um sinal quando o seu funcionário, que ele nomeou ganhando uma nota de dinheiro, vai só no jogo do time, que o governo do estado está torcendo para que esse time chegue. E ontem esse time sucumbiu diante da camisa mais pesada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. E não adianta só ter camisa pesada, teve uma ideia para travar isso.
Pouco depois da saída do Jean, o Alisson acertou um chute de fora da área, que foi a única defesa que o Alisson fez, e nós tivemos o segundo gol num chute de fora da área. Igor Santos, contando com a ajuda do Zuba, fez 2-0. Na empurrância, como gosta de dizer o André Felipe, empurrância. Você vai empurrando, e o Operário deu uma desconcentrada, Tássio diminuiu 2-1. E eu acho que se tem mais 5 minutos, nesse jogo aleatório de bola aérea, não por ideia, a Portuguesa poderia empatar. Mas não teve tempo para isso. Quero registrar que, na opinião minha e da Rádio Futebol na Canela, de nós que estávamos na transmissão, houve um pênalti claro para o Operário no fim do primeiro tempo. Um pênalti em cima do Everton Canela, não marcado pelo Augusto Ortega, que de maneira irresponsável não pediu dispensa do jogo. Ficou claro, e se você não viu, veja as imagens. Ele puxando a perna o tempo todo. Não podemos ter esse tipo de responsabilidade dentro da comissão de arbitragem, muito menos do árbitro. Não comprometeu no resultado da partida? Não comprometeu. Mas ele não tinha condições físicas para apitar o jogo de ontem. 2-1, vitória merecida, classificação mais do que justa. O Operário, pelo 5º ano seguido, disputa o título. Terceira final consecutiva, 4º ano seguido de Copa do Brasil, já garante classificação, quase R$1 milhão na conta entre premiação e cota de Copa do Brasil, ou seja, existe um time que está mandando no nosso futebol, Operário. Ele está mandando, o norte é o Operário, brigando por título ou não. Eu tenho uma opinião, já tinha dito isso antes, que quem passasse da capital, na minha opinião, vai ser vice do Iviema, caso o Iviema avance a final e confirme o favoritismo diante do Águia Negra. Caso contrário, quem pegar o Águia Negra é favorito. Se o Águia Negra surpreender lá e chegar à final, Thiago, mas vai tirar o Dourados e o Iviema. Tudo bem, pode tirar o Dourados e o Iviema, vou continuar achando que o Águia Negra é o mais fraco de todos. E para mim, se der Operário e Águia Negra, o Operário é favorito. Em se confirmando o Iviema, independentemente de quem passasse, o Iviema é favorito. Pessoal, ao término da partida, nós estávamos lá entrevistando todo mundo, no maior pós-jogo que você sabe que a Rádio Futebol na Canela faz. O técnico Glauber Caldas demorou para vir da entrevista, e quando ele veio, nós estávamos falando, e uma das respostas a gente estava debatendo no caminho de volta à cabine de imprensa do Jacques da Luz. Quando o Glauber informou que o Jean tem contrato, o contrato do Jean não vai acabar. Ele tem contrato com a Portuguesa. Parabéns para o Jean, que conseguiu ter esse contrato prolongado, e parabéns para a Portuguesa, que apostou que alguém poderia, no caso o Jean, poderia dar um retorno esportivo e de repente ser negociado, embora com 6 meses antes não pode assinar com qualquer time. Não sei se pensou em lucrar alguma coisa, não deu certo, né? Obviamente não deu certo. Nós estávamos debatendo isso. Sérgio Ropelli comigo, eu e o Odair Martimiano na cabine. E no retorno para a cabine tinha um grupo de pessoas nas arquibancadas do Jacques da Luz. E a família do Jean descobriu isso depois do jogo. A família do Jean estava ali, sem nenhuma segurança. A segurança da Portuguesa não estava mais presente no estádio. O pessoal vem falar em SAF, em profissionalismo, e não compreende que enquanto tem torcedor no estádio, a segurança não pode ir embora. Então a falha é da Portuguesa. Quando o estádio todo estava vazio, tinha um grupo de pessoas identificadas com a camisa da Portuguesa, ou seja, torcedores. Familiar de jogador é torcedor. Não deveria estar ali. Ou se tivesse ali, deveria ter segurança. E nós dizíamos na volta que, na minha opinião, os amigos do Jean deveriam olhar no olho dele e falar: velho, não dá mais, você está exposto demais, o campeonato foi uma bosta, não dá mais para você. Os amigos que gostam do Jean de verdade, não os parceiros que falam: você é isso, você é aquilo, você é bom pra caramba, você ajudou, parabéns. Não são essas pessoas que não querem o bem do Jean. São as pessoas que querem o bem do Jean. Velho, não dá mais. Você não tem condição, você não acertou nada hoje, você não contribuiu em nada no campeonato todo. Conversa. Não precisa ele ficar exposto pelo currículo que ele tem de seleção brasileira, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro. Não precisa ele estar passando essa vergonha que ele está passando. Se ele estivesse do outro lado do muro, no Operário, ele teria sido ofendido. A torcida do Operário teria xingado ele todos os jogos, tenho certeza, teria pegado no pé todos os jogos, porque o desempenho dele foi terrível, paupérrimo. Como eu disse, na minha opinião, um dos piores que por aqui passou. E a família dele ouviu isso. E ao entrar para a cabine, o Sérgio Ropelli observou que uma senhora começou a me ofender, xingar minha mãe até a 5ª geração. Era a esposa dele. Quando nós saímos para ir embora, uma senhora, que eu julgo ser a mãe dele, falou do lado de fora, provavelmente sem me conhecer. Sem me conhecer. Porque senão eu não teria falado isso. Ele tá aí, fala agora na cara dele o que você falou lá dentro. Eu falei: falar o quê, minha senhora? Que ele tem que parar, e o Jean estava realmente ali.
E eu falei, Jean, na minha opinião você tem que parar, não tem mais condições. E aí começou a esposa dele discordar, falar palavras que eu não tinha dito e graças a Deus sempre está gravado tudo que a gente fala. O Jean se alterou porque começou uma discussão, porque ninguém vai dizer que eu disse algo sem eu ter dito. E tá gravado sempre isso. Para provar aquilo que a gente fala e aquilo que a gente não fala, não só eu, a equipe toda da Rádio Futebol na Canela. E começou uma discussão. Porque provavelmente as pessoas que estavam ali fora acharam que eu não teria de coragem de falar na frente dele o que eu falei no microfone. Pessoas que não me conhecem, que não conhecem a minha linha de trabalho, como eu sou. Pessoas que não são do meu meio. E não tem que ser. Eu também não sou do meio dessas pessoas. E aí começou-se uma discussão. Foi daqui, foi dali. A esposa dele acha que a minha opinião eu tenho que guardar para mim, ou seja, a gente deve estar em Cuba, a gente deve estar na Rússia, na China, em que o cerceamento de liberdade de imprensa está sendo feito, né? Não existe o direito à liberdade de imprensa. Não existe o Estado Democrático de Direito se ela acha que eu tenho que guardar para mim a opinião. Como pessoas ligadas ao governo do Estado ligaram para a equipe da Rádio Futebol na Canela, ligaram para o Hugo Carneiro, ligaram para o Estevão Petralas, no tempo que eu estava na Federação de Futebol, pedindo para eu não criticar. Velho, não peça para me cercear. Não peça. A premissa da Rádio Futebol na Canela é o Estado Democrático de Direito. Todo mundo vai falar o que quiser. E é responsável pelo que fala. E eu sou responsável pelo que eu falo. O Jean, para mim, não dá mais. Acabou. Minha opinião. Doe a quem doer. Foi-se a discussão, foi daqui, foi dali. Jean me ameaçando, dizendo que se os filhos dele não estivessem ali, ele poderia me agredir. E aí chegaram os companheiros Nielder Rodrigues, Cláudio Severo, Felipe Cid, e começou mostrando que a falta de segurança da Portuguesa levou a essa situação. Porque se a segurança da Portuguesa está lá, não tem essa situação, não está o pessoal dentro do estádio, e não tem essa situação na porta do estádio, porque dissiparia. Aí chegam duas pessoas alcoolizadas querendo intimidar. Quem é que agrediu alguém? Olha o nível que está o nosso futebol. O cara jogou na seleção brasileira, no Palmeiras, no Cruzeiro, no São Paulo, tem a audácia de dizer pra mim que nem o Neto criticou ele. Eu não tenho problema com o Neto. Quem é Neto na fila do pão sul-mato-grossense? O que o Neto fez pelo futebol do Mato Grosso do Sul? O que o Neto sabe do futebol sul-mato-grossense? O Neto tá vendo você não jogar no futebol sul-mato-grossense, Jean? Eu não ofendi o pai, não ofendi o filho, não ofendi o marido, não ofendi o sobrinho, não ofendi o amigo. Eu critiquei o jogador de futebol. E se você não quer ser criticado, você precisa parar, porque não dá mais. Enquanto você estiver em campo jogando mal, eu vou dizer que você jogou mal, porque não sou teu amigo, não tenho compromisso com você, nem com ninguém do governo do Estado. E azar do governo do Estado, que quer tomar a federação à força, se a Portuguesa caiu e se você não jogou bem. Não é problema meu. Esse problema não é meu. Os companheiros ligaram para o presidente da associação, Antônio Coca, relatando o que aconteceu ontem no estádio e exigindo o posicionamento da SEMES. E está certo, no primeiro momento até falei para o Coca que não precisava de nada, porque eu sou o vice-presidente, mas está certo, tem que pensar nos colegas, porque qualquer neófito que tivesse naquela situação, qualquer pessoa sem argumento, poderia ser oprimida por pessoas que não têm capacidade de ouvir crítica, por não respeitar a opinião que não lhes agrada. Se o filho dele estava ali, se a família dele estava ali, não é problema meu. O problema é do Jean, que quis levar a família dele pro jogo. E ele está passivo a crítica e elogio. E nesse campeonato ele não mereceu elogio nenhum. Não teve um jogo que ele jogou bem. É simples assim. O campo fala, o campo mostra. Então, meus amigos, ontem nós tivemos uma afronta à segurança e integridade da imprensa. E a SEMES tem que combater firmemente isso, para que nunca mais isso ocorra. Inclusive mandando ofício contra a Portuguesa, que não manteve a sua segurança até o fechamento do estádio, e repudiando tal ato, porque poderia ser qualquer um. E o que essas pessoas não esperavam é que esse cronista que vos fala, que tem amigos sim, e graças a Deus tem amigos, porque senão nós já tínhamos encerrado o projeto. Quando eu passei por um problema pessoal, foram esses amigos que não deixaram a gente acabar com essa ideia, com esse projeto que é a Rádio Futebol na Canela, de pontuar as melhorias do que precisa acontecer no nosso futebol. Esses amigos é que todos os dias estão no ar, dando a cara para bater, opinando, colocando o dedo na ferida, elogiando quando precisa elogiar também. Porque quem só critica não ajuda a construir nada. Agora, não me venha achar que o teu currículo lá de trás
te dá respaldo total para você jogar mal até quando você quiser. Não é assim, não vai ser assim, e eu não tenho compromisso com ninguém. Para mim, você e o Robinho é uma coisa só. O Zuba e o Ellison também, o Nelson Antônio e o Mazinho também, o Operário e a Portuguesa também. O espaço sempre vai ser o mesmo. Democraticamente, a liberdade para todos os times falar sempre vai ser a mesma. Repudio veementemente o que aconteceu ontem. E vou combater sempre qualquer cerceamento de opinião. Aqui não vai ter isso, jamais. Na Rádio Futebol na Canela, quem tá comigo vai falar o que quiser sempre. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Parabéns, Operário. Ganhou dentro de campo, que é o que interessa. Fora de campo, é só groselha. Só groselha. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.